Hebreus capítulo 11, versículo, nós vamos começar hoje no versículo 8. Ele começa dizendo sobre a história de um homem muito conhecido na Bíblia, que todos vocês, eu creio que já conhecem, que é a história de quem? Abraão, famoso pai na fé, não é isso? Vamos ler. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice, o construtor, é quem? É Deus. Olha que coisa maravilhosa. E quando nós vemos essa história, nós ficamos maravilhados, não é? Não ficamos maravilhados, nós vemos coisas maravilhosas que Deus pode fazer através da vida de um homem. Mas você vê que não é qualquer situação, mas uma situação atípica. Porque as coisas de Deus, às vezes, na nossa cabeça vai ser meio que embaraçoso, nós não vamos entender, nós não vamos compreender. Mas quando nós olhamos a vida de Abraão, nós vamos assim, nossa, que coisa maravilhosa. Eu queria ser como Abraão. Eu queria ter essa situação na minha vida, porque eu queria experimentar as promessas de Deus na minha vida. E todo mundo quer, não quer? Você quer experimentar as promessas de Deus na sua vida? Eu creio que todos nós queremos. Mas você vê que a situação, como começou para Abraão. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai de perto deles, sai de perto daquelas pessoas que estão perto de você, mas vai para um lugar que eu irei te mostrar. Não existia nem o Waze, nem Google Maps, nada que você pudesse ver para onde você estava indo. Você não sabia, ele não sabia o que as coisas que poderiam estar acontecendo, para onde que ele iria. Só que ele tinha uma promessa de Deus. Ele tinha uma promessa e ele fala que o seguinte, olha, sendo chamado, obedeceu. Porque essa é a primeira parte que nós temos que fazer, é obedecer a Deus, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. E nós temos que obedecer a Deus, mesmo que as coisas pareçam aos nossos olhos, que as coisas estão diferentes, não estão no nosso agrado, que as coisas parece que não vão caminhar da maneira que nós esperamos que caminhem, mas nós temos que o quê? Obedecer, ter fé, acreditar que o que Deus vai fazer é o melhor para nós. Você confia, você acredita que Deus tem o melhor para você? Você acredita que Deus quer coisas boas para você? O que falta às vezes é nós obedecermos a Ele. Termos fé para conseguir alcançar aquilo que Ele nos prometeu. Porque a situação não era nada fácil. A situação, muito pelo contrário, era muito difícil. Era você sair de uma terra que você estava acostumado, perto dos seus, e Deus está chamando para um lugar, porque onde que havia uma herança. Você vê que ele fala aqui, olha, indo para um lugar que havia de receber por herança. E ele saiu. Mesmo a situação parecendo difícil, complicada, ele teve o quê? Fé. Ele acreditou em Deus. É isso que nós temos que ter para a nossa vida. Nós temos que acreditar, confiar em Deus, mesmo que as circunstâncias pareçam complicadas. Você vê que ele fala no versículo 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos. Isso aqui é interessante, do qual artifício e construtor é quem? É Deus, mas não tinha nada daquilo ali. Tinha o quê? Você vê que ele fala, olha, ele estava morando em cabanas, em tendas, mas ele esperava o quê? Uma cidade. Ele tinha uma promessa de algo grandioso, mas começou como? Com cabanas. Mas ele sabia que o construtor era quem? É Deus. Quando o construtor está na sua vida, você não precisa se preocupar. Você sabe o que ele está fazendo, mesmo que às vezes aos seus olhos pareça difíceis. A coisa está difícil, a situação está complicada demais. Eu olho para um lado, olho para o outro e não vejo nada. E você sabe que naquelas terras lá para onde que ele foi, terra de Israel, a maior parte é o quê? Deserto. Olha que coisa maravilhosa. Não é nem o Brasil, né? Que o Brasil é cheio, mas naquela época era mato, era fruta, eram as coisas, só coisa boa de qualidade. O Brasil tem muita coisa, ainda tem ainda. Mas você imagina naquela época, era coisas melhores ainda. Mas ele foi para uma terra que Deus falou para ele, ó, é essa terra aqui.
Você imagina Abraão chegando e olhando aquela situação toda, falando assim, mas essa aqui, isso, essa aqui. Mas eu vou morar aqui, vai morar aqui. A situação que eu estou vendo é essa, pode ser difícil, mas quando Deus está do seu lado, não há nada difícil. Porque a situação pode parecer difícil, mas o seu Deus, que é o Deus do impossível, faz as coisas acontecerem. Então é melhor você estar num lugar difícil com Deus do que num lugar fácil sem Deus. Porque o lugar fácil sem Deus se torna um lugar muito mais difícil de você habitar. Mas o lugar difícil com Deus se torna o quê? Fácil, porque Ele é o quê? Ele é o consultor, Ele é o fundador. Ele é o consultor da sua vida. A sua vida pode parecer que está difícil, pode parecer que está complicada, a situação está cada vez mais difícil. Tem um motivo, tem uma situação. Tem algo que nós possamos fazer para que possa mudar essa situação. Você imagina às vezes o que enfrentamos nas nossas lutas diárias. E a nossa maior luta às vezes é contra o quê? Contra o medo. O medo nos faz cada vez mais distante das promessas de Deus na nossa vida. O medo, a dúvida, tudo torna dificuldade para nós. Que nós começamos a duvidar de quem? Primeiramente de Deus. Será que Deus pode fazer isso na minha vida? Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai mudar a minha história? Será que Deus está certo que vai fazer isso na minha vida e eu posso confiar em Deus? É isso que muitas vezes nós estamos em dúvida. Você deve confiar em Deus. Por mais que as coisas pareçam complicadas, difíceis, você vê que Ele pega o mais difícil, Ele pega, olha, sai da tua terra. Ele estava em Ur era uma das maiores cidades que tinha naquele tempo. Era como se hoje em dia ele estivesse em São Paulo e você vai sair lá para o interior do Piauí, do interior do Amazonas, do interior de algum lugar. Ele estava bem, ele estava estabilizado. A sua família tinha posses, ele tinha posses. Mas ele tinha uma promessa de Deus. Até onde está disposto a ir com a promessa de Deus? Para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Porque as situações, às vezes, pela sua vista, lembra que nós lemos semana passada? Pelas suas vistas parece ser complicado, mas se você começar a olhar com os olhos da fé, você vai começar a ver aquilo que Deus tem projetado para você e para a sua vida. Mas a sua confiança está onde? Nós às vezes não percebemos, mas nossa maior batalha está na incredulidade. Nós somos incrédulos, nós não confiamos em Deus, nós não acreditamos que Deus pode nos usar. Nós não acreditamos que Deus pode transformar a nossa vida. É uma briga diária contra a incredulidade. Nós não confiamos que Deus pode mudar o nosso país. Nós não confiamos que Deus pode mudar as situações. Nós não confiamos. Nós olhamos para o nosso cenário, vamos pegar aqui o nosso governo do Brasil, nós olhamos e falamos assim, não tem mais jeito. As pessoas são corruptas, as coisas são tudo corruptas. Não é assim que nós pensamos? Nós deixamos de orar e falamos assim, não tem jeito. A situação nunca vai mudar. As coisas nunca irão mudar porque as pessoas são assim. Mas nós temos um Deus que muda situações. Nós temos que acreditar e confiar e deixar a incredulidade de lado e confiar que Deus pode mudar a nossa nação. Que Deus pode mudar as pessoas. Como Ele mudou você um dia, Ele pode mudar as outras pessoas. Ele pode mudar o mundo. Mas é somente acreditando, tendo fé em Deus que pode as coisas acontecerem na nossa vida. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. A fé é o caminho do impossível. É quando você olha mesmo de verdade, você começa a observar e fala assim, não tem saída, não tem jeito, eu não vou conseguir. O que será que passou na cabeça de Abraão quando ele recebeu tal promessa? Olha, vai para uma terra que eu te mostrarei, você será pai de muitas nações. Ele não tinha um filho. E já tinha seus 75 anos. Muitas pessoas aqui acham que estão velhas. Que não vai mais acontecer. Que eu não vou ver as promessas de Deus, que as situações não vão acontecer na minha vida, porque as promessas de Deus não vão se cumprir na minha vida. As promessas se cumpriram na vida de Abraão. Mesmo já na sua velhice, ele teve filho. Mesmo já na sua velhice, as coisas aconteceram ao seu favor. Porque isso foi lhe imputado por quê? Por justiça. Deus viu que o quê?
que ele acreditou, que ele tinha fé. Se Deus ver a sua fé, as coisas também irão acontecer. Mas você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Você tem que saber entender aonde Deus quer te levar. E confiar nele. Você lembra que fala no versículo 8? Abraão, sendo chamado, obedeceu. Abraão, no momento ali da situação acontecer, ele viu as promessas, falou sim, mas tem um motivo, Abraão, você vai ter uma causa, você vai ter que sair da tua terra. Sair para um lugar que eu irei te mostrar. Se você confiar em mim, aí as promessas podem ser que aconteçam na sua vida. Mas se Abraão tivesse decidido ficar onde ele estava, ele continua sendo um homem rico. Ele era rico, seus pais eram ricos. Ele continuaria sendo, mas as promessas de Deus na vida dele não iriam se cumprir. Olha que situação. A maioria das vezes, Deus não faz coisas na nossa vida porque nós não estamos obedecendo a Ele. Nós não estamos obedecendo, andando pelo caminho que Ele ordenou para que nós possamos andar. Abraão é um grande exemplo para nós. Exemplo de quê? De fé. De como acreditar e confiar em Deus, mesmo que os seus olhos dizem ao contrário. Mesmo que o seu coração às vezes está dizendo que fala assim, mas você vai conseguir. Lembra, o Espírito sempre vai combater contra a carne contra o Espírito. Você vai pensar uma coisa, depois vai vir outra, não, mas não é isso. Não, eu confio, mas depois você vai criar situações que talvez você fale assim, eu não confio mais. Porque é uma briga constante entre o Espírito e a carne, é contra a fé e a incredulidade. É uma briga constante de você observar, de você tentar fazer, mas os seus olhos carnais te dizem outra coisa. É como você fala às vezes quando você está doente. Se você usa a sua fé, você fala assim, Senhor Jesus, eu peço agora em nome de Jesus que me cure dessa dor de cabeça. Mas se a dor de cabeça não passar na hora, a sua fé ainda continua em pé? Não, estou na fé, Deus vai me libertar disso, Deus vai me curar. Ou você já desistiu? Você fala assim, não, eu não tenho fé mesmo não. Já começa o quê? É uma briga. Porque a fé e a incredulidade. A maioria das vezes a incredulidade está falando mais alto do que a nossa fé. Nós não estamos tendo fé em Deus, que Deus pode mudar a nossa vida. Porque ele fala, olha, porque andamos por fé e não por vista. Nós temos que andar pela fé, andar acreditando que Deus pode mudar. Se nós não andamos acreditando, nós não vamos conseguir ser como Abraão fez. Abraão olhou a situação e falou assim, eu vou. Estava difícil, complicada a situação. Você já imaginou se Deus falasse com você? Sai de Cuiabá, vai para um lugar que eu irei te mostrar. Tem pessoas, às vezes, que não têm coragem nem quando recebem uma proposta de emprego, em outro lugar, para ganhar mais, sabendo para onde vai, pesquisando no Google, olhando toda a situação, olhando tudo que tem lá, mas a pessoa não quer, não tem fé para isso. Eu não vou sair de perto. Você imagina a situação de Abraão. Não tinha nada disso. Era somente sair andando. Pega suas coisas, se arrume, coloque na mochila, arrume tudo. Não tinha nem carro. Não tinha nem como ir de carro para ser mais rápido. Não, você vai andando. Vai com o gado, vai com o jumento, com o cavalo, o que tiver aí, você pode ir. Mas vai que eu irei te mostrar. É a confiança máxima que Deus está no controle da sua vida. É de você não saber o que vai acontecer, mas saber que Deus está com você e você está confiando nele e nenhum mal vai poder lhe atingir. É esse tipo de confiança que Deus quer de cada um de nós. É esse tipo de confiança que Deus espera de nós. É de você confiar, de você nem saber para onde você está indo, mas você está confiando que Deus vai mudar a sua vida, que Deus vai te ajudar, que Ele é seu socorro no momento da angústia. É de você saber que mesmo, não importa a situação que você esteja, mas a sua confiança em Deus está lá e Ele está com você. É isso que nós temos que ter na nossa vida. É confiar em Deus, mesmo que as situações pareçam difíceis. Lá em Hebreus 3, volta um pouquinho aí para o capítulo 3 de Hebreus.
ele fala algo bem interessante. Hebreus 3:12. Hebreus 3:12, vamos começar do 12, ele diz o seguinte: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, revestimos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam em seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Olha que coisa interessante aqui. Aqui muitos dizem que foi Paulo que escreveu a carta de Hebreus, apesar de não ter evidências. Mas muitos falam isso, e você vê que ele está falando aqui. Olha que situação chegou. Então nós temos aqui que ele fala: olha, não deixe o seu coração fazer o quê? Se endurecer pelo caso do engano do pecado. Então é uma coisa muito interessante. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas o pecado, ele faz o quê? Faz o nosso coração fazer o quê? Se endurecer. Aí ele fala: olha, para que você não deixe o seu coração endurecer, para que você não seja no engano do pecado. Você não caia no engano do pecado. Porque o seu coração duro, você vai fazer o quê? Olhar para as situações da carne, você deixa as situações do espírito de lado, porque o seu coração está movido para a carne. Quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, nós deixamos, além de ter fé nele, de acreditar, nós começamos a dar ouvido a outras situações. Lembra que nós falamos semana passada, o diabo que está fazendo o quê? Sempre cirandando, ele está sempre andando de um lado para o outro, procurando a quem ele possa tragar. Mas somente com a fé em Jesus, com a fé em Deus, que ele fala: olha, porque nós tornamos participantes de Cristo e retivemos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então nós estamos confiando até o fim. Não é somente agora. Quando você sai da igreja cheio de fé, cheio de ousadia, pronto para vencer todo mundo. Você sai daqui legal, firme, você sai daqui confiando que Deus faz, é o Deus do impossível, mas é até o fim, é o amanhã. É o amanhã quando você está sozinho, mediante a situação que você fala assim: não tem jeito. É nessa situação que você começa a ver aonde está o quê? A sua fé, a minha fé. É no momento que não tem pastor do lado, é no momento que talvez não tem ninguém do lado, mas é no momento que estava só você e Deus. É só você e a situação, é só você e o impossível está ali quando na sua frente, a situação complicada. É daquele momento. É daquele momento que você avalia como é que você está. Porque ele fala: olha, firmes até o fim. Esteja firme até o fim. A sua confiança tem que estar em Jesus, em Deus até o fim. Porque nós somos participantes de Cristo. Ele morreu por você, Ele morreu por mim. Ele morreu por todos nós naquela cruz, para que nós tenhamos a vida eterna com Ele. O Espírito Santo veio sobre nós, sobre cada um daquele que deseja receber. Ele vem sobre você e Ele muda a sua vida. E Ele continua com você até o fim. Mas Ele fala: olha, não deixe seu coração, a sua confiança de lado. Porque Ele fala: olha, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como
na provocação. Porque aquelas pessoas, você lembra? Vocês já ouviram a história? Elas saíram do Egito. Não saíram? Deus foi lá, através de Moisés e Arão, libertou o seu povo das mãos de Faraó. As pragas aconteceram, saíram firmes, alegres, cantando, apareceu o mar, uma situação complicada. Moisés, foi para isso que você não trouxe até aqui. Não tinha sepultura suficiente no Egito, a coisa lá já não estava difícil, para que você tirou nós de lá para vir para cá? Quer que nós morramos aqui? Nós vamos morrer nessa situação? Em frente ao Mar Vermelho? E Moisés chega com Deus, e agora? Deus falou, o que vocês pararam? Por que vocês pararam em frente ao mar? Continue o quê? Marchando. Continue o quê? Confiando, acreditando. Porque sem fé você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você não tem que parar, você tem que fazer o quê? Continuar. O que Moisés fez? Povo, marche. E o povo o que fez? Marchou, o mar se abriu, o povo passou, e o que aconteceu? Felicidade novamente. Feliz, toca o tamborim, toca ali, canta, só o Senhor é Deus, coisa maravilhosa. Mas chegou a certo ponto de novo, o que aconteceu? De novo, o coração fez o quê? Endureceu. De novo, o povo se endureceu o seu coração, porque tinha gigantes, tinha coisas difíceis, tinha coisas complicadas, e eles falam assim, o Senhor nos trouxe até aqui, nós não vamos nem chegar nessa terra. Por quê? A incredulidade. Você vê que ele fala, olha, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Nós confiamos em Deus quando as coisas estão acontecendo, mas quando as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas, nós não vamos. Você vê que Deus falou o seguinte, olha, o meu povo precisa sair do Egito. Eles estão clamando, eles estão orando. Eu estou vendo a angústia deles. E Deus vai lá e faz acontecer, não faz? Mas chega um certo ponto que Deus fala assim, agora é com vocês. Vocês já estão libertos, já estão livres. Vocês não são mais escravos do diabo, vocês não são mais escravos de Faraó. Vocês agora são meus, a minha força está com vocês, eu estou aqui. Vamos conquistar. Vamos sair, vamos desbravar tudo. É tudo nosso. É a nossa terra por promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó. A terra é nossa. Ah, não, mas tem gigantes. Não importa, tem gigantes, a terra é nossa. Nós vamos lá e vamos conquistar. Não foi isso que Caleb fez? Caleb chegou para Josué e falou assim, não, eu quero a terra dos gigantes. Mas lá tem gigantes, isso, eu quero, porque eu confio em Deus. Eu vou lá e vou conseguir, vou conquistar. Essa é a diferença. De quem acredita em Deus, tem fé em Deus, e de quem não tem fé, porque Deus falou assim, olha, eles estão precisando. Eles estão necessitando. Eles estão lá no Egito, eu vou tirar eles. Mas chega um ponto, certo ponto na nossa vida, que não é mais o agir de Deus. O agir de Deus vai acontecer, mas se nós também agirmos. Se nós também confiarmos em Deus. Em meio a situações difíceis, nós colocamos nossa esperança em Deus e nós continuamos o quê? Caminhando. Por mais que pareça complicado, difícil, nós continuamos o quê? Caminhando. Que a certo ponto Deus ajudou. Mas chegou outro ponto que Deus falou assim, olha, vamos. Você tem que despertar também. Você tem que confiar, você tem que acreditar. Você tem que lutar também. Se você não lutar, as coisas não vão acontecer. Eu te ajudei até onde eu pude ajudar, mas agora você também precisa levantar. Você não pode ficar caído para sempre, você não pode ficar prostrado para sempre, você não vai poder ficar aí para sempre chorando, mas você tem que reagir. Você lembra o que Abraão fez? Se Abraão tivesse ficado parado, recebia uma promessa de Deus, mas se ele fica parado, nada acontece. Ele teve que fazer o quê? Ele teve que obedecer a Deus e sair. Ele teve que sair da sua zona de conforto, ele teve que sair daquilo que ele estava acostumado. E foi para algo que ele não esperava. Mas ele só confiava em Deus, na promessa de Deus. Na nossa vida está do mesmo jeito, às vezes. Nós temos que obedecer a Deus e continuar lutando. Continuar fazendo. Por mais que as coisas pareçam difíceis, nós continuamos lutando. Deus segura nossa mão, mas quando nós estamos lutando. Está igual aquela história do homem que estava deitado na rede.
desempregado, e ele está lá deitado na rede, falando: Senhor, me dá um emprego, abre as portas para mim, abre as janelas do céu, está escrito na sua palavra, mas ele está onde? Deitado na rede. Ele está querendo dinheiro. Senhor, me prospera. Senhor, multiplica os grãos no meu armário. Senhor, faz as coisas acontecerem na minha vida. Mas ele está onde? Deitado na rede. Mas ele quer que as coisas... Ele quer que as coisas andem para ele, que as coisas mudem. Que a situação mude para ele. Que as coisas prosperem. Que a vida seja uma vida abundante. Mas ele está deitado na rede. Fala assim comigo: nem rede em casa eu tenho, né? Vou até jogar fora. Não joga não, precisa não. Você tem rede em casa, precisa não. Pode deitar na rede. Mas no momento de ficar em pé, você fica em pé, confiando em Deus, acreditando. Nós temos que confiar em Deus. A nossa confiança tem que estar aonde? Em Deus. A incredulidade vai estar sempre aí, batendo nossa porta. É uma briga constante. Mas aquele que confia em Deus, experimenta as promessas de Deus na sua vida. Aquele que acredita, que confia. Lembra que de lá em Provérbios 3? Você lembra? Peguem na sua Bíblia, vamos abrir Provérbios 3. Você já ouviu esse versículo, mas nós vamos ler. Para dizer que a gente não abriu a Bíblia hoje. Provérbios 3. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio quê? Entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele direitará o quê? Olha que coisa interessante. Então ele está dizendo, olha, confia no Senhor de todo o seu coração. É você confiar em Deus que Ele vai resolver todas as suas situações, seus problemas. Mas você tem que confiar em quem? Em Deus. E você vê que Ele fala assim, ó, e não te estribes no seu próprio entendimento. Não confie no seu próprio entendimento, mas confie no quê? No Senhor. Porque o seu entendimento, aquilo que você talvez ache que é certo, aquilo que talvez você ache que é errado, está totalmente fora do eixo. Está totalmente fora daquilo que Deus quer para a sua vida. Por isso que ele fala, olha, reconhece-o em todos os teus caminhos. Quando você reconhecer Deus na sua vida, reconhecer Deus na sua família, falar, Senhor, a minha família é do Senhor, a minha casa é tua. Quando você reconhecer, olha, a minha vida é do Senhor, o meu negócio é do Senhor, Senhor, me ajude. Aí ele começa a fazer o quê? Ele endireitará as tuas, ele vai endireitar aquilo que está errado. Ele vai começar a consertar. Eles lembram do vaso de barro? Você é um vaso nas mãos do oleiro, do Senhor. O Senhor, o nosso Deus, o nosso oleiro. Ele vai o quê? Fazendo o quê? Ajeitando, ele vai formando ali. As situações vão acontecendo, você vai endireitando, ele vai moldando você. E esse moldar às vezes não é fácil, porque está transformando, está mudando quem? É você mesmo, sou eu. Você vai aprender a confiar em Deus, mesmo que as situações pareçam difíceis, complicadas. Porque Ele está te moldando, Ele está mudando, Ele está endireitando as tuas veredas, os teus caminhos. Ele está mudando você. Ele está mostrando para você que existe um lugar melhor, que Ele tem um melhor caminho para você. Que Ele tem algo a mais para você, algo que você ainda não viu, porque você está olhando somente pelos olhos carnais e não pela fé em Deus. Muitos de nós estamos assim às vezes. Nós queremos que Jesus esteja na nossa vida.
Nós queremos que Deus faça as coisas acontecerem na nossa vida. Você quer que Ele endireite a sua vida, mas da sua maneira, do seu jeito e aquilo que você quer. E aquilo que nós queremos. Nós queremos o fácil. Não queremos? Sim ou não? Todos nós queremos. Creio que ninguém quer falar, não, eu quero difícil, eu quero complicado, eu quero mais difícil que tiver, Deus para me dar. Creio que ninguém quer isso. Nós queremos o quê? O mais fácil possível, né? Mas o fácil só é possível quando você está com Deus do seu lado. Porque Ele torna a coisa difícil em fácil. Porque em meio a situações difíceis, em meio ao barco está agitado, que Deus está ali. Mas nós queremos as coisas fáceis. Nós queremos o facinho, nós queremos a coisa rápida, aquilo que não vai dar trabalho para nós. Aquilo que nós achamos pela nossa vista que é o melhor para nós. Você fala assim, não, Deus, eu não preciso nem de uma casona, não quero uma coisa grande, não, quero só uma coisinha pequena, uma coisa pouca. Não, eu só ficando aqui, ó, bem aqui, tá bom demais. Mal sabe o que Deus tem para você na sua vida. Está igual aquela pessoa que está aqui sentada hoje, talvez, mas Deus está te chamando para pregar para os outros. Deus quer que você converta outras pessoas, que você seja um evangelista, que você vá falar do amor dele para outras pessoas, mas você prefere só ficar aqui quietinho. Não, tá bom, eu sou membro, eu participo do culto, eu vou lá, eu adoro a Deus e tá bom. Mal você sabe que Deus quer te usar para coisas grandiosas, maravilhosas, mas às vezes nós estamos conformados com o quê? Com o que é fácil. Nós deixamos de confiar em Deus sabendo que Deus tem meios e quer nos usar. Mas nós não queremos ser moldados por Ele. Mas Ele hoje está aqui endireitando as tuas veredas. Ele está mudando você, Ele está tirando essa incredulidade do seu coração. Por que Ele está tirando a incredulidade do seu coração? Porque você está ouvindo a palavra de Deus. É somente com a palavra de Deus que a fé vai estar na sua vida, no seu coração. Lembra? É por ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus que transforma vidas. É a palavra de Deus que muda o seu coração. É a palavra de Deus que muda a sua vida. É somente a palavra de Deus. Lá em Romanos, capítulo 4, para nós encerrarmos, abre aí na sua Bíblia. Romanos 4. Lá em Romanos 4, versículo 18. Diz o seguinte: o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por quê? Por incredulidade. Ele não duvidou, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo do que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Olha que coisa interessante. 25 anos se passaram de ele receber a promessa de Deus até a promessa se cumprir. Você vê que ele tenta fazer antes o que ele devia fazer. Ele tenta antes burlar o que Deus tinha preparado para ele. Deus tinha promessa para ele? Tinha. Deus falou que ia acontecer? Falou. Mas ele chegou lá no meio do caminho, desistiu, perdeu as forças ali na esperança, acreditou na Sara ali, que ela falou, toma uma das minhas servas, está aqui, deite-se com ela, tenha um filho com ela, e ele também será o meu filho. Mas era o que Deus tinha prometido? Não. Mas ele quis encurtar o quê? O caminho da promessa. Às vezes nós estamos assim também, querendo encurtar o caminho, porque o caminho é difícil, é prolongado, você olha e não vê nada, mas você quer um jeito de quê? Encurtar o caminho.
Nós queremos, às vezes, encurtar o caminho de Deus para nós. Aí ele chegou e falou assim, olha, então tá bom, então eu vou fazer, porque eu já estou ficando velho. Mas não importa para Deus se está velho ou se está novo. Lembra disso que eu falei no início? Não importa a sua idade, o que importa é a sua fé em Deus. Você vê que mesmo ele passando todo o que ele passou, e Deus falou, olha, não, mas eu tenho um filho para você da promessa, a minha promessa vai se cumprir na sua vida, não é esse. Eu vou te dar um filho ainda. A minha promessa vai se cumprir, ela tem que se cumprir. E ele fala, olha, mas não duvidou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Mesmo a situação tão difícil, está dando o quê? Glória a Deus. Aí nós voltamos lá no irmão que morreu, o irmão Lázaro, na música dele. Vou passando pela prova, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Vou passando pela dificuldade, fazendo o quê? Dando glória a Deus. As coisas não estão acontecendo da maneira que eu queria, mas Deus falou para me confiar. Então eu vou fazendo o quê? Vou dar glória a Deus. Eu vou confiar, eu vou acreditar que Deus está comigo. E se Ele está comigo, é tudo que eu preciso. É tudo que eu necessito. Eu não preciso de mais nada quando Deus está comigo. Então ele fala, olha, foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ele estava certo. Ele confiava. Ele sabia. Mesmo que no momento ali de situação de incredulidade, ele falou assim, ele deu ouvidos para o que ele não deveria fazer. Talvez tenha acontecido isso na sua vida. Você deu ouvidos para a situação que você não deveria ter feito e você perdeu a fé em Deus. Mas Deus hoje está te renovando por algo maior que Ele tem para você. Mas obedeça a Deus. Acredite em Deus. Tenha fé em Deus. Lá em Isaías ele fala, olha, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o quê? O teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Deus está te sustentando hoje, Deus está te mudando. Com a destra da minha justiça. Ele está te levantando hoje, está te fortificando hoje, está te fortalecendo. Ele está falando, olha, creia no Senhor Jesus. Creia em Deus. Se fortifique. Tenha fé, tenha ousadia para vencer. Tenha ousadia para fazer aquilo que Deus planejou para você fazer. Você vê que ele fala lá em Gênesis, ele fala, quando ele falou com Abraão, ele fala assim no Gênesis 15:6, ele creu no Senhor e isso lhe imputou por justiça. Mas porque ele creu, nós temos que fazer o quê? Nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que acreditar, nós temos que saber que existe um Deus sobre nossa vida, Ele é o nosso construtor. Você vê que ele fala, olha, eles chegaram na terra prometida, na terra que ele falou que ele daria, na terra da promessa, eles chegaram lá e ficaram morando em tendas, em barracas. Mas ele sabia que um construtor estava lá para fortificar e ser uma cidade forte. Talvez esteja assim na sua família hoje. As situações difíceis estão rodeando, as situações complicadas estão rodeando. Talvez hoje está frágil, está como uma barraca, está frágil. Está como uma tenda, está frágil. Mas Deus quer fortalecer e fazer uma cidade forte. Deus quer fortalecer e quer fazer uma família forte. Então confia no Senhor Jesus. Confia em Deus. Ele te fortalece, Ele te sustenta. Não duvide em seu coração. Não duvide, tenha fé em Deus. Acredite. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará. Está lá no Salmo 37. Confia no Senhor. Coloque a sua esperança em Deus. Acredite. Tenha fé. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar você. Ele quer mudar a sua família. Mas primeiro, para Ele mudar a sua família, vai ter que mudar quem? É você mesmo. Abandone a incredulidade. Não deixe que a incredulidade bata a porta da sua vida e você dê ouvidos para ela. Muito pelo contrário, tenha fé em Deus. O diabo vai sempre tentar colocar dúvidas no seu coração. Colocar coisas na sua vida que talvez não faz sentido para você, aos seus olhos. Você talvez vai duvidar das coisas de Deus. Vai duvidar das promessas de Deus para a sua vida. Vai duvidar daquilo que Deus planejou para você. Não caia nessas armadilhas do diabo.
Tenha fé em Deus, acredite. Coloque seu joelho no chão, fale: Senhor, eu estou aqui, eu preciso, necessito, eu quero me fortalecer no Senhor. Se fortifique na fé. Vou passando pela prova fazendo o quê? Dê glórias a Deus. Se anime, fique firme, com alegria, com fé. Que nem eu falei hoje, você vai sair daqui alegre, feliz, animado, mas não é só hoje, é amanhã também. É na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, de todos os dias, até o fim, porque nós sabemos que Jesus está ao nosso lado. E Ele estando do nosso lado, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Ele te ama. Ele quer fortificar você, quer levantar você. Talvez você esteja abatido, fraco, hoje chegou aqui triste por situações que aconteceram durante a semana, mas Deus hoje está colocando um sorriso no seu rosto, está te fortalecendo, porque é isso que Ele faz conosco. Amém? Se fortaleça em Deus. Busque a Deus, e Ele vai mudar a sua vida. Amém?